Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Claro. Todos aceitaram a proposta. Antes de partirem, Nieshan pediu aos servos que colocassem os suprimentos preparados, como provisões secas, nos carros. Eles entraram nos carros e partiram depois que tudo estava pronto. Senhor Su, você gostaria de ir comigo? Lu Gushui perguntou a Su Ping com reverência. E Shencha notou que Lu Gushui era bastante respeitosa e educada. Não era uma afeição mútua. Lu Gushui estava perseguindo Su Ping? Está tudo bem. Eu vou com o irmão Ye. Su Ping estava com preguiça de trocar para outro carro. Ele iria ficar com este carro. A decepção nos olhos de Lu Gushui era difícil de esconder. No entanto, ela sentiu. Claro. E Shencha admirou Su Ping por recusá-la. Que excelente aplicação de jogar duro para conseguir. Todos entraram nos carros. Nieshan assumiu a liderança e foi embora. Todos os 5 carros eram modelos T3. Muitos exploradores no caminho paravam para ver. Os espectadores ficaram atordoados quando viram a palavra Polaris impressa na lateral dos carros. Eles sabiam que os carros pertenciam à equipe Polaris. Naturalmente, membros da equipe Polaris estavam no carro. Neste local base, a equipe Polaris era a melhor de todas e havia conquistado grande fama. Eles chegaram à saída. A entrada ainda estava lotada. Muitos carros estavam enfileirados com alguns ônibus misturados. Esta é a base dos exploradores? Há tantas pessoas aqui. São todos exploradores? Isso é incrível. Nossa! Os alunos sentados nos ônibus estavam curiosos sobre tudo ao seu redor. Alguns alunos notaram uma frota de carros se afastando de outro caminho próximo. Interessados, eles perguntaram: esses carros estão voltando para a cidade base? O professor responsável lançou um olhar. Ele se assustou com a palavra Polaris impressa na lateral do carro. Ele tinha ouvido algumas histórias. Com respeito, ele disse: essa é uma equipe de ponta entre os exploradores. Os mais fracos dessa equipe são guerreiros avançados de estimação de batalha. Eles deveriam estar indo para o Reino Misterioso. Os mais fracos são os guerreiros de estimação de batalha avançados? Sério? Ouvi falar desse time pelo meu pai. Eles são bons. Senhor, o que é um reino misterioso? Diga-nos. O professor não respondeu às perguntas deles. Ele manteve a voz baixa. Isso não é algo que vocês deveriam saber. Tudo bem, fiquem quietos. Muitas pessoas importantes estão aqui. Não os irritem. Alguns alunos ficaram com medo de prosseguir com suas perguntas. Alguns dos estudantes que vieram de famílias mais fortes ficaram intrigados quando as palavras Reino Misterioso foram mencionadas. Seus olhos brilharam. Eles observaram enquanto aquela frota de carros viajava cada vez mais para longe. Aqueles estudantes tinham se decidido. Eles estavam determinados a explorar os reinos misteriosos no futuro. A frota deixou a base e logo seguiu para a 6ª rodovia, seguindo em frente pela estrada. A rodovia era larga, mas com pouco tráfego. A rodovia geralmente estava deserta, sem uma alma viva à vista. Raramente algum carro trafegava por esse caminho porque a 6ª rodovia era uma estrada intermunicipal que levava à borda de outras cidades base. Normalmente, as pessoas só viajariam dessa forma se tivessem outros negócios para cuidar em outras cidades. Ultimamente, de vez em quando, alguns carros eram vistos lá. Eles estavam todos viajando da cidade base de Longjian para o Reino Misterioso. As bestas ao redor da rodovia eram poucas e distantes entre si. Fezes de dragões poderosos foram espalhadas ao redor da rodovia para manter as bestas longe. No carro, Yeshenshi explicou a Su Ping. A montanha Longtai é um dos 3 reinos misteriosos em nosso continente. Não apenas a cidade base de Longjian enviará algumas equipes de alto nível, mas outras cidades base também enviarão suas equipes. Algumas equipes de cidades base um pouco mais distantes partiram desde ontem. Su Ping não estava preocupado. Ou seja, o Reino Misterioso reúne muitos guerreiros poderosos. E Shenshan, por outro lado, parecia preocupado. Sempre que o Reino Misterioso se abre, ele se transforma em uma reunião de talentos. A equipe Polaris tem alguma fama na cidade base de Longjian, podemos fazer o que quisermos aqui. Mas no Reino Misterioso, temos que ter cuidado. Su Ping assentiu. Na rodovia, a frota se movia rapidamente. Em menos de 1 hora, eles se afastaram do território da cidade base de Longjian. Eles estavam oficialmente no deserto. Algumas cidades base eram vizinhas, mas algumas das outras cidades base estavam localizadas em áreas remotas com zonas despovoadas. Essas zonas despovoadas não eram reconhecidas como áreas áridas. As zonas despovoadas têm uma mistura de seres bons e maus, o que as tornava incrivelmente perigosas.
Até mesmo as melhores equipes de exploradores poderiam perecer nas zonas despovoadas. Tendo entrado na zona despovoada, Ye Xianxian assumiu um olhar mais sério. Ele estava até um pouco nervoso. A frota inteira começou a viajar ainda mais rápido. Felizmente, eles não encontraram nenhum perigo. Após aproximadamente 10 minutos, eles estavam fora da zona despovoada. Tendo se afastado da zona despovoada, Ye Xianxian respirou aliviado. A velocidade diminuiu. Mais meia hora depois, a frota seguiu para outra estrada. Seguindo direto pela sexta rodovia, eles seguiriam para a cidade-base de Yanbei, uma cidade-base que era vizinha de cidade-base de Longjiang. Este novo caminho os levaria para a montanha Longtai. A montanha Longtai era bem próxima de ambas as cidades-base. Dizia-se que o nome da cidade-base de Longjiang estava de alguma forma relacionado à montanha Longtai. Pouco tempo depois de seguirem para o novo caminho, a frota encontrou outra frota com carros de cor vermelho escuro. Esses são da cidade-base de Yanbei. Yan Xianxian apertou os olhos. Su Ping olhou para eles. Na parte de trás daqueles carros havia um par de asas com a cor de sangue. Pelo espelho retrovisor, o pessoal de Yanbei viu a frota da equipe Polaris também. O primeiro não respondeu nada. Eles continuaram se movendo na velocidade anterior. Gradualmente, a velocidade diminuiu. Mais frotas de outras equipes começaram a aparecer. Algumas eram da cidade-base de Yanbei, algumas da cidade-base de Longjiang. Ye Xianxian viu algumas equipes familiares da cidade-base de Longjiang e as apresentou a Su Ping, uma por uma. Todas essas equipes eram as melhores. As equipes médias, em primeiro lugar, não estavam qualificadas o suficiente para ir. Em segundo lugar, mesmo que pudessem, seria uma viagem suicida para elas. Todas essas frotas avançaram lentamente. Não muito tempo depois, chegaram ao Reino Misterioso. A entrada para o Reino Misterioso ficava no pico de uma montanha. No sopé da montanha havia muitas estradas que se estendiam para todos os lados como uma complicada teia de aranha. As equipes de exploradores de diferentes cidades-base vinham de diferentes estradas que estavam lotadas. Vamos! Ye Xianxian saiu primeiro. Su Ping o seguiu. Os outros companheiros de equipe também saíram dos carros. Vamos estacionar o carro aqui e subir a montanha, disse Ye Xianxian. Su Ping ficou surpreso. Ele perguntou a Ye Xianxian. Estacionando os carros aqui? Você não tem medo de que eles possam ser roubados? Ye Xianxian riu. Foi o que pensei na primeira vez que vim aqui. Mas o Reino Misterioso é coberto com monitoramento por satélite. Afinal, este é um lugar importante e nenhuma perda é permitida aqui. Ninguém ousaria roubar carros aqui. Se alguém fizesse isso, poderíamos relatar quando voltássemos para a cidade-base. Podemos obter as imagens de vigilância para descobrir quem foi o responsável. Eles se encontrariam em sérios apuros. Su Ping ainda estava confuso. Já que o monitoramento por satélite pode ser usado aqui, então por que não verificar as áreas áridas? Ye Xianxian balançou a cabeça. As fraturas espaciais lá interromperão o sinal. O sinal pode ser embaralhado no Reino Misterioso também. No entanto, os super-satélites usados aqui são considerados raros até mesmo no mundo e foram comprados pelo governo federal. No entanto, para usá-los nas áreas áridas, as cidades-base teriam que pagar. Isso explicava. O velho Mo e o homem forte Shen lançaram outro olhar para Su Ping. Era estranho que Su Ping nem soubesse disso, o que era comum. Em princípio, se ele viesse de uma origem poderosa, era improvável que ele não soubesse. De qualquer forma, eles estavam lá no Reino Misterioso. Nenhum deles podia dizer nada neste momento. Na remota possibilidade de Su Ping guardar rancor contra eles e armar para eles, não valia a pena. Mo e Shen eram exploradores veteranos. Eles sabiam que alguns companheiros de equipe fracos não conseguiam lidar com as bestas. No entanto, quando se tratava de traições, esse tipo de companheiro de equipe era melhor do que qualquer outro. Preparem-se. Vamos lá, disse Ye Xianxian. Todos tiraram as bolsas de suprimentos dos carros. Havia água e provisões secas dentro das mochilas, assim como outros equipamentos de acampamento, como barracas e pós de pesticidas. Su Ping notou que os suprimentos das outras equipes eram quase os mesmos. Ye Xianxian liderou a equipe e começou a escalar a montanha. No sopé da montanha, alguém o parou. Capitão Nie. Ye Xianxian se virou. Era um velho amigo. Ye Xianxian cumprimentou aquela pessoa com um sorriso. Eles trocaram algumas palavras e então a pessoa foi embora. O time continuou a subir. Mais e mais times estavam subindo. Os times não eram apenas os de Longjiang e Yanbei, mas também os de outras cidades-base. O caminho até a montanha foi tranquilo. Ninguém falou. Todos pareciam indiferentes, ferozes e durões. Su Ping notou que quase todos eram guerreiros avançados de animal de estimação de batalha. Os de 6º nível eram difíceis de encontrar lá.
Na metade da montanha, Suping notou que ao lado dele, Ye Shenshan de repente ficou assustado. Ele olhou para alguém com medo visível em seus olhos. Suping ficou intrigado. Ye Shenshan manteve a voz baixa. Lá na frente está uma equipe de alto nível de uma área árida de classe A na cidade base de Longjiang. Você vê o capitão ali? Ele é o atual jovem chefe da família Qin da cidade de Longjiang. Ele é jovem, cerca de 25 anos, mas já é um guerreiro de animal de estimação de batalha de 8º nível e tem 2 dragões adultos de 9º nível. Até mesmo alguns guerreiros de estimação de batalha com títulos mais antigos teriam que se render a ele. Suping olhou para onde Ye Shenshan apontou. Uma equipe de 7 pessoas subia as escadas na frente. O que liderava o time era um jovem de pele clara, vestindo roupas pretas. Ele carregava uma longa lança nas costas. A lança estava enrolada em um pano e apenas a ponta afiada estava exposta. Suping se virou e seguiu a equipe escada acima. Quando chegaram ao último degrau, eles se encontraram em uma enorme praça. A praça estava lotada de exploradores poderosos e experientes. Embora houvesse muitas pessoas presentes, o lugar não era nem barulhento nem caótico. As pessoas estavam falando em sussurros. Se alguém quisesse discutir assuntos importantes, eles construiriam telas de poder astral para impedir que qualquer som saísse. Nossa seção da cidade base de Longjiang fica ali. Nie Shenkon estava bem familiarizado com este lugar. Ele liderou o caminho. As equipes dos exploradores não estavam aleatoriamente na praça. Havia regiões diferentes para cada cidade base. No momento, Nie Shenkon levou Suping e os outros para um canto da praça, a seção da cidade base de Longjiang. Todas as equipes da cidade base de Longjiang tiveram que ficar lá. Havia uma placa na frente da área com a palavra Longjiang escrita em um número 28 abaixo do nome. Suping perguntou sobre o número e descobriu que representava sua vez de entrar no Reino Misterioso. O fato de eles terem sido os 28º a entrar no Reino Misterioso estava relacionado ao poder da cidade base, não estava relacionado a eles, os exploradores. Esta seção tinha uma área de várias centenas de metros quadrados. Mais de 100 pessoas estavam reunidas ali. A equipe da família Qin que Suping tinha visto antes também estava lá. Havia outras 10 pessoas além das 6 originais em volta daquele jovem chefe de família da família Qin. Essa era uma equipe bem grande. As outras equipes, por cautela, mantiveram uma distância segura entre elas e a família Qin. Alguns capitães de equipe conheciam Nie Shenkon. Eles se aproximaram dele para dizer oi e trocar algumas gentilezas. Os olhos de Nie Shenkon brilharam quando ele viu um dos times. Ele disse a Ye Shenshan e os outros para esperarem aqui enquanto ele foi cumprimentar aquele time. Ye Shenshan olhou naquela direção e disse a Suping: esse é o time Presa Dracônica. Eles passam o ano todo em uma área árida de classe A, é um dos melhores times. O capitão do time Presa Dracônica uma vez ajudou nosso capitão com sua carreira e costumava convidá-lo para se juntar ao time Presa Dracônica. Infelizmente, nosso capitão não se juntou porque ele tinha sua própria ambição. Suping verificou aquele time. Todos no time Presa Dracônica eram avassaladores, semelhantes a Nie Shenkon em poder. O homem de meia-idade que Nie Shenkon foi cumprimentar estava ali como uma montanha imponente. De alguma forma, havia uma pressão saindo dele, como se houvesse energias violentas surgindo dentro dele. Suping ficou surpreso. Ele tinha a sensação de que aquela pessoa era um guerreiro de animal de estimação de batalha titulado. Logo, Nie Shenkon terminou sua conversa fiada e voltou. Os outros da equipe Polaris ficaram em um canto, olhando ao redor, mas ninguém disse nada. Logo, mais equipes chegaram. A área com tamanho de centenas de metros quadrados estava completamente lotada. Algumas equipes que chegassem atrasadas teriam que esperar na área pública, perto da escada. Pouco tempo depois, algumas pessoas de repente voaram da praça e ficaram no ar na frente de muitas equipes de diferentes cidades base. Havia 5 delas no total. A aura avassaladora que vinha delas indicava que todos eram guerreiros de estimação de batalha titulados. As pessoas que conversavam na praça se acalmaram imediatamente. Muitas pessoas levantaram a cabeça para olhar para as 5 pessoas. Alguns, no entanto, apenas levantaram a cabeça ligeiramente. Eles não gostavam de olhar para as 5 pessoas assim. No meio dos 5, um homem de meia-idade vestindo uma camisa preta de manga curta gritou: o reino misterioso está aberto. As equipes de todas as cidades base estão aqui. Por favor, entrem em ordem. Não provoquem nenhum caos. Sua voz permaneceu por toda a praça e seus olhos estavam brilhando. Ele parecia calmo, mas sua voz era tão penetrante que todos sentiram que o som era ouvido diretamente em seus ouvidos. É o venerável Lâmina. Ye Shenshan olhou para cima para ver aquele homem de meia-idade. Havia traços de respeito e excitação nos olhos de Ye Shenshan. Venerável a Lâmina é um guerreiro de animal de estimação de batalha titulado que estabeleceu sua fama há vários anos. Ele se tornou um guerreiro de animal de estimação de batalha titulado aos 28 anos.
Ele é mais talentoso do que qualquer um de seus pares. Ele tem 42 anos este ano. Seus animais de estimação são formidáveis. Além disso, ele próprio aprendeu habilidades incríveis com a espada que são assustadoras. Houve uma vez, quando sua cidade base foi invadida por bestas, ele cortou até 8 bestas de nona classificação sozinho, sem invocar seus animais de batalha. Suping ficou surpreso. Era raro que alguém conseguisse fazer isso sem depender de animais de estimação. Os guerreiros animais de estimação de batalha que Suping conheceu até agora, na maior parte, dependiam muito de seus animais de estimação. As pessoas os treinavam mais do que a si mesmas. Sem seus animais de estimação, os guerreiros animais de estimação de batalha não seriam capazes de derrotar bestas de sua mesma classificação. Entre os presentes na praça, muitos conheciam o venerável Lâmina, eles ficaram admirados enquanto olhavam para ele. O venerável havia completado muitas conquistas grandiosas. Alguns estavam convencidos de que ele provavelmente se tornaria um lendário guerreiro de animal de estimação de batalha. As outras 4 pessoas em volta do venerável Lâmina também eram renomados guerreiros animais de estimação de batalha. Eles eram famosos há anos. Normalmente, aqueles que tinham acabado de se tornarem guerreiros animais de estimação de batalha titulados não tinham coragem ou o direito de ficar na frente de todos no ar, olhando para a multidão. Afinal, alguns guerreiros de estimação de batalha titulados na multidão vieram de muitas cidades base. Depois que disse sua parte, o pessoal encarregado de manter a ordem começou a agir. As equipes na primeira área foram então autorizadas a entrar. Os outros teriam que esperar com expectativa, mas em silêncio. Entre os 5 no ar, um velho com costeletas descoloridas juntou as mãos atrás das costas. Ele fez uma pergunta com um sorriso. Será que 5 setores podem ser exploradas dessa vez? Mas sua voz desapareceu antes de chegar ao chão. Um homem forte que tinha a constituição de uma montanha respondeu calmamente. Explorar 3 setores é bom o suficiente. De qualquer forma, não estamos com tanta pressa. Abrir todas as setores não adianta no momento. Estou apenas curioso sobre que tipo de tesouros podem ser desenterrados desta vez. O velho de cabelos grisalhos riu e respondeu. Estou com muita inveja de você por causa daquela habilidade secreta que você obteve da última vez. O mesmo aqui. Essa sua flauta ciano também é boa. Uma canção é o suficiente para destruir a alma. Até mesmo bestas de nona patente teriam suas almas colapsadas. O homem forte respondeu. Parado no meio, venerável a lâmina parecia composto. Ele observou por um momento e então se virou e disse. Vou para o reino misterioso para descansar. Dito isso, ele voou para longe sem hesitar. Os outros se entreolharam e forçaram um sorriso. Apenas ele poderia ignorar as ordens do líder e sair à vontade. Agora é a nossa vez. Nieshenkon guardou seu sorriso. Ele adotou uma atitude mais séria. Os times das outras áreas já tinham entrado. Finalmente era a vez da área deles. A família Kim foi a primeira equipe a partir. Eles pisaram nas escadas e foram mais adiante. Seguindo-os estava o time Presa Dracônica e 2 dos outros times de alto nível. Os 3 times eram pequenos, com apenas 5 ou 6 pessoas. Os próximos da fila foram alguns dos times de destaque, incluindo o time de Nieshenkon. Eles subiram firmemente os degraus até o topo da montanha. Eles viram um vórtice espacial como uma fenda no céu que estava suspenso no ar a mais de 10 metros acima do solo. Uma por uma, as pessoas pularam. Os olhos de Suping brilharam. Ele pulou no vórtice atrás de Yeshenshan. A mudança no espaço e no tempo era familiar para ele. Suping logo se acostumou com essa sensação. Ele abriu os olhos para olhar ao redor. A primeira coisa que saltou aos seus olhos foi uma praça magnífica. Acima dele estavam um sol escaldante e muitas estrelas. Este sol parecia ser bastante massivo e muito próximo. No entanto, ao redor do sol havia um céu estrelado e o universo infinito que parecia ser capaz de sugar as pessoas. Logo, a atenção de Suping foi atraída por uma cabeça de dragão do tamanho de uma montanha. Aquele era o crânio do dragão. Não havia nenhum pedaço de carne nos ossos, mas os chifres ainda estavam lá. Um dos chifres alcançava o céu como uma montanha imponente. Parado na praça, Suping olhou para cima, mas não conseguiu ter uma visão completa do crânio. A aura simples e vasta de imprudência correu em direção ao seu rosto, acompanhada por uma pressão de tirar o fôlego do dragão. A aura estava além daquela de dragões e bestas comuns, o suficiente para fazer qualquer forma de vida tremer. Suping ficou atordoado. Ele tinha visto isso. Ele não só tinha visto isso, mas também estava mais do que familiarizado com este lugar. O terreno da herança do Rei Dragão? Suping olhou para este enorme crânio de dragão na frente dele em transe. Ele não conseguia acreditar nisso. O terreno da herança do Rei Dragão que ele encontrou na lista de locais de cultivo estava aqui. Como?
O terreno de herança do Rei Dragão era um que ele havia selecionado aleatoriamente da lista de locais de cultivo elementar. Havia outros locais como o terreno de herança do Demônio de Osso ou o terreno de herança do Vodu. Aqueles terrenos patrimoniais eram diferentes dos locais de cultivo comuns. Tudo nos terrenos patrimoniais tinha sido construído com ilusões. O sistema declarou que aprendeu com os testes feitos em terrenos patrimoniais da vida real para treinar animais de estimação. No entanto, Suping havia encontrado a localização real do terreno de herança do Rei Dragão que ele havia escolhido casualmente. Este lugar era no planeta azul, no continente, bem na frente dele. Até onde Suping se lembrava, havia vários milhões de planos de cultivo de baixo nível no menu do sistema, enquanto o terreno de herança do Rei Dragão era apenas um deles. Ele não conseguia acreditar em seus olhos quando percebeu que estava indo para sua contraparte exata na vida real. De acordo com o sistema, o terreno histórico havia sido deixado para trás por um antigo guerreiro que havia morrido há muito tempo. Ele havia sido categorizado como baixo nível porque esse guerreiro não era exatamente forte. Nos tempos modernos, essas velhas relíquias haviam desaparecido ou alguém já as havia saqueado completamente. Pode haver várias que permaneceram intactas, todas as quais deveriam estar escondidas dentro de planetas alienígenas que ninguém poderia explorar. Suping olhou para o osso de dragão com os olhos arregalados enquanto se lembrava de outro assunto importante, já que o terreno patrimonial do Rei Dragão supostamente tinha um grande legado escondido em algum lugar. Que tal este reino misterioso? Embora ele não pudesse fisicamente tirar nada do terreno patrimonial gerado pelo sistema, ele definitivamente poderia colocar as mãos em tesouros reais no local real. No entanto, sua excitação logo esfriou quando ele se lembrou de como precisava chegar ao último andar da Torre do Dragão e escavar todas as terras de escamas de dragão para ser considerado qualificado para herdar o que quer que estivesse esperando no final. Pelo que ele aprendeu com Yi Shen-Shan, apenas 57 dos 109 setores na montanha Longtai foram mapeados com sucesso. As pessoas tinham um longo caminho a percorrer. Talvez ele pudesse retornar e tentar a sorte depois que todos os setores fossem mapeados. No momento, no entanto, não havia muito que ele pudesse fazer. Outra teoria de repente lhe ocorreu. Se esse lugar era idêntico ao terreno de herança do Rei Dragão, os layouts dentro dos 109 setores eram exatamente os mesmos das terras de escamas de dragão também? Isto é, incluindo o que ele poderia encontrar nelas? Seus olhos brilharam brevemente ao chegar nessa ideia, antes que ele rapidamente escondesse seus verdadeiros pensamentos dos outros. Ele não iria revelar esse assunto a ninguém ainda. Semelhante a ele, a maioria dos colonos próximos estavam todos olhando para o imponente osso de dragão com admiração. Rumores diziam que esse dragão era uma presença mais poderosa em comparação aos reis bestas quando estava vivo. Senhor Su, agora você está olhando para o reino misterioso da montanha Longtai. E Shen-Shen explicou com um olhar sério. Os restos de dragão que você está vendo são ditos ser de uma antiga besta vil. Era muito mais mortal do que seus reis bestiais comuns. Acho que mesmo algo tão poderoso não consegue sobreviver aos problemas de ser velho. Comentou outro membro da equipe que estava por perto. A Torre do Dragão está logo ali na frente. Gostaria de saber qual nível podemos alcançar no momento. Lu, Gushu e Gogo e Wellen olharam para a torre alta estrutura. O tempo não espera por ninguém. Vamos fazer alguma exploração primeiro. Vamos dar uma olhada na torre quando tivermos tempo de sobra. Disse Nie Shenkon. As moças pareciam desapontadas, mas não disseram o contrário, pois ambas sabiam que não podiam se dar ao luxo de ficar para trás dos outros times, mesmo tendo um mapa do tesouro. Suping franziu a testa e falou. Capitão Nie, quero dar uma olhada na torre primeiro. Nie Shenkon olhou para ele. Bem, eu posso entender como os jovens estão todos ansiosos para testar sua força. Mas devemos cuidar de nossa tarefa maior primeiro. Como eu disse, atingiremos a torre mais tarde. Suping tinha que confirmar se este lugar era o mesmo que ele conhecia. Embora tudo parecesse familiar, a vontade do dragão que ele sentiu do osso do dragão era mais fraca em comparação com o solo da herança. Ele precisava ter certeza, só por precaução. Saber a resposta significava que ele teria mais facilidade em explorar os diferentes setores mais tarde, porque ele poderia mais ou menos lembrar o que esperar. Desculpe, tenho que ir, serei rápido. Nie Shenkon franziu a testa enquanto a insatisfação estava estampada em seu rosto, embora ele quisesse evitar problemas entre os membros da equipe se pudesse. Tudo bem, iremos com você. Acontece que Gushui teve a mesma ideia. Lu, Gushui, Gogo e Wellen trocaram olhares felizes. E Shen-Shan suspirou em aborrecimento. Ele sabia que Suping era forte, mas não esperava que Suping sucumbisse à imprudência da juventude. Ir atrás dos tesouros era claramente a melhor opção naquele momento. Os outros dois ajudantes também não pareciam satisfeitos, mas nenhum deles impediu Nie Shenkon. Eles estavam dispostos a seguir a decisão de Nie Shenkon por enquanto. Embora isso não os impedisse de dar olhares raivosos a Suping. A vontade do dragão se intensificou conforme eles se aproximavam do osso do dragão.
Os colonos que foram até lá eram todos fortes o suficiente para resistir à pressão a tal distância, embora nem todos pudessem realmente desafiar a torre. No momento, um grupo de pessoas que planejava entrar na torre já estava esperando na frente da entrada. Quando Suping encontrou um lugar vago para esperar, os outros da equipe ficaram por perto enquanto observavam os arredores. Um momento depois, outro grupo se aproximou da área de espera, com uma mulher extraordinária caminhando bem no meio. Ela parecia bastante chamativa entre todos os colonos porque parecia ter apenas um pouco mais de 20 anos, enquanto os colonos mais jovens por perto estavam se aproximando dos 30. Além disso, as pessoas tinham ainda mais motivos para prestar atenção extra a ela ao ver como seus companheiros estavam agindo como se estivessem acompanhando uma princesa. No entanto, assim que as pessoas a reconheciam, elas rapidamente desviavam o olhar para não atrair problemas. A mulher lançou um olhar nada divertido para os outros e olhou para a torre à frente, até fixar os olhos no quinto andar. Um velho ao lado dela sorriu gentilmente. Acredito que você alcançará o 6º nível sem problemas, minha senhora. Então você se tornará campeã no ranking dos pioneiros. A mulher não pareceu interessada. Ela disse: diga a essa ralé para abrir caminho. Não tenho tempo a perder com eles. O velho assentiu e foi em frente para se dirigir a todos. Afastem-se, se quiserem, para que nossa jovem senhora possa passar. Sua voz parecia bastante amigável, mas muitas pessoas ficaram descontentes com sua mensagem. Quem diabos? Algum tipo de figurão de uma família rica? Entre na fila e espere se sua pequena dama quiser usar a torre. Quem você pensa que é? A esposa do presidente. O que ele disse? Enquanto algumas pessoas protestavam abertamente, o restante delas, que reconheceu o velho, obedientemente deixou a fila com olhares aterrorizados. O velho não parecia mais tão amável. Minha palavra. É tão difícil ser um pouco mais tolerante? Ele deu mais um passo à frente enquanto revelava completamente seu poder oculto, que imediatamente congelou o ar, assim como as pessoas que estavam muito perto, deixando-as imóveis. Ele é um guerreiro titulado. Ao ouvir isso, várias pessoas inteligentes com reflexos rápidos escaparam da cena também. Aquela mulher é Tang Huiyan. Foi ela quem chegou ao 5º nível da torre da última vez. Eu a vi no ranking dos pioneiros. Merda. É por isso que ela conseguiu um guerreiro titulado para ser seu guarda-costas? Aqueles que ainda tentavam resistir ao poder do velho decidiram desistir. Todos sabiam que Tang Huiyan era uma superestrela renomada com talento excepcional. Sua família sempre foi dominante em várias cidades-base no subcontinente. O povo comum era impotente contra ela. Você sempre quer do jeito difícil. O velho se virou impacientemente. Tang Huiyan não pareceu incomodada com o que aconteceu, pois ela já havia passado por coisas semelhantes muitas vezes. Ela seguiu em frente para entrar na torre, mas parou porque a entrada ainda estava bloqueada por alguém. O velho olhou para lá com um olhar raivoso. Você é surdo, garoto? Saia do caminho da minha mestra. Ou eu fui muito forte agora e você não sente mais suas pernas patéticas. Suping olhou para a esquerda e para a direita e ficou surpreso ao descobrir que todas as pessoas que esperavam ao seu redor tinham ido embora. O quê? Você está falando comigo, velho? Fim dos capítulos do 166 ao 168. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!